Primeiro é necessário ativar o fermento. Coloque em um recipiente 150 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de amido de milho, 10 gramas de melhorador de farinha e 10 gramas de fermento biológico seco. Todos esses ingredientes devem ser peneirados. Misture muito bem até que o fermento biológico seco desapareça na farinha. Misturar bem aqui, gente, é muito importante, pois não sendo assim, a massa não vai crescer e ficará bem pesada. Misture agora 200 ml de leite e com a ajuda de um batedor de arame fouet, deixe a massa bem lisa. Quanto mais lisa aqui, melhor o resultado final do pão. Deixe descansar coberto com um plástico filme até dobrar de volume. Enquanto isso, misture em outro recipiente 2 gemas, 100 gramas de açúcar, 1 colher de chá de sal, 20 gramas de leite em pó, 20 ml de óleo e 30 gramas de manteiga. Misture até formar um creme meio esbranquiçado e fofo. Acrescente agora 100 ml de leite e misture com a ajuda de um batedor de arame fouet até misturar tudo por completo. Depois da massa fermentada, acrescente a mistura de ovos nela e vá misturando lentamente até formar uma massa bem lisa. Esta etapa, gente, é muito importante também, pois quanto mais lisa a massa, melhor será a textura do pão. Portanto, misture bem. Acrescente de uma só vez na massa 600 gramas de farinha de trigo peneirada e vá misturando delicadamente. Vá colocando a farinha de trigo restante aos poucos até que ela comece a não mais grudar nas mãos. Siga à risca essa etapa, pois a massa não pode ficar seca, tá bom? Passe a massa para uma bancada enfarinhada e vá sovando até que atinja o ponto de véu. Acompanhe. Abra a massa com as mãos e coloque 30 gramas de manteiga. Vá sovando até que a massa absorva toda a manteiga e não grude mais na bancada. Deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos somente, coberta com plástico filme, nunca mais de 20 minutos. Divida a massa em 2 partes iguais e abra cada uma com a ajuda de um rolo de macarrão, na medida de 30 cm de comprimento por 20 cm de largura. Enrole cada massa aberta, formando um rolo do tamanho da forma utilizada, nesse caso 30 cm. Essa forma deve estar untada com manteiga. Deixe descansar até que cresça e chegue ao topo da forma. Coloque uma forma retangular embaixo para não queimar os pães. E leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente.
Gente, vamos começar essa receita cortando 1 kg de torresmo em pedaços pequenos e sem a pele. Tempere somente com 1 colher de chá de sal. Somente, tá bom, gente? Frite em óleo quente até que fique dourados, sequinhos e crocantes. Apague o fogo, retire todo o torresmo frito, deixe esfriar em um prato com papel toalha, deixe a gordura do torresmo esfriar e leve à geladeira para ficar consistente e gelada, pois vamos usar essa gordura ou essa banha do torresmo na receita. Depois do torresmo frito, coloque a metade em um processador e triture somente para quebrar. Reserve o restante. Misture o torresmo triturado já frio com 200 gramas de queijo tipo parmesão ralado e reserve. Divida a massa em duas partes iguais e, com a ajuda de um rolo de macarrão, abra as massas nas medidas de 30 cm de comprimento e 20 cm de largura. Pincele a superfície de cada massa aberta com uma mistura de um ovo inteiro batido com açúcar. Passe em todas as laterais também. Polvilhe agora a metade da mistura do torresmo em cada massa aberta e enrole formando um rolo de 30 cm. Coloque em uma forma retangular untada com banha e certifique-se que os dois pães estão com as dobras para baixo. Pincele novamente na superfície a mistura de um ovo batido com açúcar. Deixe descansar até dobrar de volume. Pincele novamente a mistura de ovo batido com açúcar e coloque delicadamente o restante do torresmo frito, esse em pedaços. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos, ou até dourar levemente. Divida a massa em 4 partes iguais. Abra cada uma com a ajuda de um rolo de macarrão nas medidas de 30 cm de comprimento e 20 cm de largura. Pincele em toda a superfície das massas já abertas um ovo batido com açúcar. Essa mistura serve para colar as extremidades, impedindo o pão de abrir na hora de assar. Polvilhe na superfície e em toda a superfície, menos nas laterais e nas beiradas de cada massa, 50 gramas de queijo tipo parmesão ralado. Mas não coloque nas extremidades, como falei, não coloque nas bordas. Espalhe completamente e enrole os pães no sentido do comprimento, formando um rolinho de 30 cm.
Com a ajuda de um objeto cortante ou uma espátula, corte ao meio cada rolinho no sentido do comprimento, mas sem separar a extremidade de cima. Vá enrolando como uma trança e depois encontre as duas pontas formando um círculo. Coloque os pães já em espiral em uma forma retangular untada com manteiga. Pincele novamente na superfície de cada pão já pronto a mistura de ovo e açúcar. Certifique-se que colocou uma forma embaixo da outra para não queimar os pães. Deixe descansar até dobrar de volume. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente. Divida essa massa em 8 partes iguais e faça 8 bolinhas de mesmo tamanho com elas. Abra com a ajuda de um rolo de macarrão na medida de 20 centímetros. Arrume a massa já aberta com a ajuda das pontas dos dedos, de modo que forme um retângulo reto. Passe na superfície da massa já aberta cerca de 1 colher de sopa de doce de abóbora com coco. Não passe nas extremidades, somente no meio. Faça de 7 a 8 cortes na parte de dentro da massa aberta e enrole na diagonal, formando um rolinho de 20 centímetros. Enrole todos em formato de caracol, colocando uma das pontas na parte de baixo do pão. Isso evita que desenrole ao assar. Insere em cada pão uma mistura de um ovo inteiro batido com açúcar.
Coloque outra forma embaixo para evitar de queimar ao assar. Deixe descansar até dobrar de volume. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente.